Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos ver nossa matéria de hoje falando sobre radiciação de números naturais. Quem quiser acompanhar, pega o livro, página 54. Bom, o que a gente vai ver sobre radiciação? A gente tem um exemplo aí, né? Que nós temos aparecendo a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Vamos ver algumas informações. Aqui dentro da raiz, esse cantinhozinho pequenininho aí, a gente vai chamar de índice. E o índice é o seguinte: quando for raiz quadrada, que significa que é índice 2, ele não vai estar aparecendo. Qualquer outro índice de qualquer outro valor, seja raiz cúbica, que é o índice 3, raiz quarta, que é índice 4, ou qualquer outro, vai aparecer o número. Então lembrem-se, se não estiver aparecendo o número, significa que é raiz quadrada. Então o índice é 2. O radical é o valor que está dentro da raiz, que é o principal, né? É com ele que a gente tem que se basear. E o resultado final é que é a raiz. Então, ou seja, a raiz é o resultado da operação de radiciação. Tá? Vamos observar o seguinte, que a radiciação é a operação inversa da potenciação. O que isso significa? Se eu sei que a raiz quadrada de 25 é 5, significa dizer que 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Vamos tentar entender um pouquinho isso aí? O que a gente falou agora? Que a raiz quadrada de 25 é 5. Mas por que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque se a gente pensar qual é o número que elevado ao quadrado, ao índice 2, vai dar resultado 25, ou seja, o valor que está lá dentro do radical. Então, a gente pensa qual é o número que elevado ao quadrado vai dar o número que está ali dentro. Tá ok? Vamos ver outro exemplo. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, vamos pensar qual será o número que elevado ao quadrado vai dar 16. É 4, né? Por isso, olha aí o exemplo. 4 ao quadrado igual a 16. Ou seja, o número que elevado ao quadrado que deu o valor que está dentro do radical, que é 16, é 4. Por isso que a raiz quadrada de 16 é 4. Mas aí vocês vão ficar pensando, poxa, eu vou ter que ficar adivinhando? Claro que não, gente. Vamos aprender a calcular uma raiz, tá? Nós vamos começar com raízes quadradas. Primeiro exemplo, a gente está vendo aí raiz quadrada de 64. O que vai acontecer? Nós vamos usar o método da fatoração. Pegar o 64 e fatorar. Bom, antes de pegar a fatoração e fazer, vamos relembrar que a fatoração, vocês lembram do MMC, né? Aquela continha que vai fazendo as divisões sucessivas. É aquele mesmo esquema, só que a gente só pode utilizar números primos. Então tá aí um lembretezinho de quem são os primeiros números primos e nós veremos adiante, tá ok? Bom, vamos pegar o 64, vamos começar a fatorar. O que a gente faz? A gente pega o primeiro número primo, vê se dá para dividir, né? 64 dá para dividir por 2, não dá? Quanto é 64 dividido por 2? 32. Então, o resultado, coloquei embaixo. 32, dá para eu continuar dividindo por 2? Dá, né? Então, eu vou continuar fazendo a divisão. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dá para continuar dividindo por 2? Dá, né? Então, 16 dividido por 2 dá 8. 8, todo mundo sabe, dá para dividir por 2, que dá 4. 4 também dá para dividir por 2, que dá 2. E 2 também dá para dividir por ele mesmo. E todo número dividido por ele mesmo dá 1. Nossa fatoração encerrou. O que a gente vai fazer agora? Como é que vai achar a raiz em cima dessa fatoração? Se a gente está falando de raiz quadrada, lembra que o índice é 2? Então, significa que a gente tem que pegar de 2 em 2 iguais. Bom, no início da fatoração, peguei os dois primeiros caras. Quem é o número que eu estou separando? É o 2, né? Então, eu vou separar o número 2. Vou fazer isso com todo o restante, tá? Ó, mais dois caras iguais, separo um deles. Dois caras iguais, separo um deles. Tem mais número para juntar? Não tem, né? Então, o nosso trabalho de conta quase encerrou. Nós já separamos que a gente precisa. E esses caras que nós separamos, nós vamos fazer a multiplicação entre eles. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
Ou seja, a raiz quadrada de 64 é 8. Viu como é que é fácil? Fatoração vai ajudar muito o caso de vocês, tá? Vamos ver o próximo exemplo. Vou pegar o 30, eu quero saber a raiz quadrada de 36, então eu vou fazer a fatoração do 36. 36 dá para dividir por 2, né? Então, 36 dividido por 2 dá 18. 18 dá para dividir por 2, que dá 9. Agora, se a gente parar para pensar, 9 não dá para dividir por 2. Dá para dividir por quanto? Dos números primos. Lembre-se que só pode usar os primos, tá? Por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dá por ele mesmo e dá 1. A fatoração encerrou. Agora é hora de separar de 2 em 2. Raiz quadrada separa de 2 em 2, né? Então, separando os dois primeiros caras ali, nós estamos separando quem? O 2. Então, é ele que a gente vai botar do lado de fora. Agora, a gente vai separar o 3. Como a gente está separando o 3, é o 3 que vem para fora. Acabou a separação. Então, nós vamos pegar esses caras que separamos e vamos multiplicar. 2 vezes 3, 6. Ou seja, a raiz quadrada de 36 é 6. Facinho, né? Vamos ver um outro exemplo. A gente vai fazer a raiz quadrada de 25, que nós já vimos no início da aula, né? Que a gente sabe que dá 5. Mas vamos ver por quê? Nós vamos fatorar o 25. 25 não dá para dividir por 2 nem por 3. Exato, só dá para dividir por quem? Por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dá por ele mesmo, que dá 1. Acabou a fatoração, a gente separa. E aí, o que aconteceu? Dessa vez, a gente só separou um número, que foi o 5. Então, ele é que é o resultado final do cara. Portanto, a raiz quadrada de 25 é 5. Deu para entender? Então, vamos conferir. A gente vai fazer a comparação das raízes com as potências. A gente achou que a raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Vamos conferir? Quanto é 8 elevado ao quadrado? 8 vezes 8 dá 64. Então, tá certo. Raiz quadrada de 36 a gente achou 6. Bom, 6 elevado ao quadrado não dá 36? Então, tá certo. Agora vamos ver com outros índices. Vocês estão vendo agora que o índice agora é 3. É uma raiz cúbica, tá? O que vai acontecer? A gente vai fazer a fatoração igualzinha a gente fez anteriormente. A de 64, a fatoração é a mesma, né? Vocês estão vendo igualzinho ao anterior. O que vai mudar agora? Enquanto lá, na raiz quadrada, a gente separava de 2 em 2, aqui é uma raiz cúbica, índice 3. Tá avisando que agora é para separar de 3 em 3. Então, a cada 3 caras iguais, a gente separa um deles, tá? Então, a gente está fazendo isso agora, ó. Separei os 3 primeiros, botei um para fora, peguei os 3 seguintes, vou colocar um para fora. Como acabou, eu vou multiplicar esses resultados que eu separei. 2 vezes 2, 4. Portanto, a raiz cúbica de 64 é 4. Vamos ver agora a raiz cúbica de 1000. Então, vamos fatorar o 1000. 1000 a gente vai dividir por 2, que dá 500. Dividido por 2 dá 250. Dividido por 2 dá 125. Aí vocês vão tentar. Por 2 não vai dar exato, nem por 3. Vai dar por quanto? Por 5. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 por ele mesmo, né? Que dá 1. Acabou a fatoração. Sempre que dá 1 é porque acabou a fatoração. Não lembre-se disso. Bom, é raiz cúbica de 1000. Então, o índice é 3. A gente separa de 3 em 3 iguais. Vamos separar quem primeiro? O 2 e agora os 5. Já acabou a separação. Vamos multiplicar esses caras que nós separamos. 2 vezes 5 dá 10. Ou seja, a raiz cúbica de 1000 é 10. Viu? Então é isso, gente. Aí está a listinha de exercícios, bem curtinha, é para vocês treinarem, que é uma coisa nova. Espero que vocês tenham aprendido. Até outro dia. Tchau!